Oi, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vou continuar o assunto de biotecnologia que eu passei a videoaula para vocês na semana passada. Vou compartilhar minha tela para facilitar o entendimento e a lógica do meu raciocínio. Bom, gente, engenharia genética, nós falamos de biotecnologia, né? Lembrando que é a fusão do conhecimento biológico junto com a, a tecnologia atual. E engenharia genética é a ferramenta principal para isso funcionar. Para entender a engenharia genética, a gente precisa ter uma noção do DNA. DNA é a matéria-prima da engenharia genética. Basicamente, quando a gente fala em DNA genética, a gente pensa em Mendel, né, ervilhas e tudo mais. Mas não, o foco aqui é o DNA. O DNA que uma, uma molécula que tem todas as células do nosso corpo e que é responsável pela produção de todas as proteínas que vão gerar e causar todas as reações fisiológicas e morfológicas do nosso corpo. Cada indivíduo tem o seu código de genético presente no seu DNA. Um DNA é constituído por bases nitrogenadas e essas bases, em conjuntos diferentes, são 4 tipos de bases, que é timina, adenina, guanina e citosina, representado aqui pelas letras T, A, G e C. Essa junção dessas bases nitrogenadas, em combinações diferentes, vão gerar genes diferentes. O que a engenharia genética propõe? Primeiro, ela precisa identificar qual o gene é responsável pelo quê. Por exemplo, eu vou lá no DNA e identifico que aquele segmento do DNA é responsável pela produção de insulina, o hormônio que a gente tem para fazer o metabolismo do açúcar no nosso corpo, seja para armazenar, seja para utilizá-lo como gasto de energia. Então tá. Identificando então isso, eu vou manipular isso. Se eu quero retirar um gene defeituoso ou se eu quero introduzir um gene saudável em uma pessoa que tem doença na produção da insulina, por exemplo. Então aqui está representada a molécula de DNA graficamente, né, de forma ilustrativa. Aqui um cromossomo condensado, que é geralmente como que nós conseguimos ver o DNA. Porque o DNA é uma fita muito fininha, muito longa, e ela só é possível perceber quando ela está condensada, formando um cromossomo, e junto ali, ó, o telômero, juntando as cromátides irmãs. Telômero é a parte finalzinha do cromossomo ali também, como eu disse. Então tá, é o filamento do DNA e aqui as bases nitrogenadas. Na realidade, o que a gente consegue ver é isso daqui, ó, um filamento muito fininho e que essa estrutura em dupla hélice foi proposta de forma teórica por dois cientistas, o Watson e o Crick, ficaram famosos pela resolução da disposição do DNA humano. Isso foi comprovado recentemente pela microscopia eletrônica. Aqui você consegue ver essas bandas e foi constatado que isso é uma hélice, concluindo então que a teoria virou fato, provado através da microscopia eletrônica de varredura. Beleza. Aquela acho que não é de varredura não, mas é uma microscopia eletrônica. E aí onde que entra a engenharia genética no estudo? A engenharia genética funcionou e começou a existir a partir de uma bactéria, a Escherichia coli. Aqui tem uma representação da Escherichia coli. É uma bactéria que pode causar doença na gente, doenças intestinais, urinárias e algumas outras doenças do trato digestivo, tanto na parte do estômago quanto da parte do intestino mesmo. Enfim, uma série de bactérias, uma série de doenças. São várias variações da Escherichia coli. Então, o que isso tem a ver? A Escherichia coli, ela tem como se fosse um predador. São os vírus, chamados de bacteriófagos.
Tem várias classes de vírus e essa é só uma delas. Os bacteriófagos têm exatamente esse design aqui, com essa cabeça geométrica, com esse corpo parecendo um parafuso e essas patas parecendo de insetos, essas pernas parecendo de insetos. É uma estrutura muito difícil de ver, muito pequeno, e tudo formado por proteínas. Como que funciona? Na cabeça desse bacteriófago tem o seu DNA. Mas esse DNA ele não consegue replicar. Ele não possui proteínas, enzimas capazes de fazer a replicação dele mesmo. E aí, o que ele precisa? Ele precisa de usar o mecanismo genético das bactérias ou de outras células para conseguir replicar o seu DNA e formar um novo indivíduo. Aqui está representado o ciclo de um bacteriófago. Ele localiza uma bactéria, por exemplo, a Escherichia coli, se agrega a ela, prende-se a ela e transmite o seu material genético, tirando dessa parte aqui da cabeça, e transmite para dentro da bactéria. Tá? A partir desse momento, que tem o DNA estranho, o DNA do vírus na bactéria, a bactéria não reconhece, em geral, a princípio não reconhece esse DNA estranho, só toma como um DNA. E o que acontece? As proteínas, as enzimas da bactéria começam a replicar como se fosse um DNA dela mesmo. Só que esse DNA do vírus é muito mais atrativo para essas bactérias do que o próprio DNA da bactéria. E aí, a bactéria vai começar a produzir cópias do DNA do vírus e vai parar de fazer as replicações necessárias que a bactéria precisava. E aí o foco vira todo para o vírus. E o vírus começa a usar todo o mecanismo da bactéria para reproduzir a si mesmo. E aí, aqui representando cópias do seu DNA, e em seguida, já a decodificação do seu código em proteínas formando partes do vírus. O vírus é construído, entre aspas, montado pela bactéria, até que no momento que ele está completamente montado, desenvolvido, ele faz a lise dessa bactéria. Por isso que chama um ciclo lítico, porque ele vai fazer a lise, o rompimento dessa bactéria, e com isso, novos vírus vão infectar outras bactérias, e assim vai indo. De certa forma, todos os vírus atuam dessa forma, desse jeito. O coronavírus também atua dessa forma. Só que as células do qual eles ocupam não são bactérias, e sim são células do nosso sistema respiratório, principalmente. Por isso que nós temos dificuldades respiratórias e outras consequências disso. Beleza. Só que a bactéria não, se fosse isso, não existiria mais bactéria. A bactéria tem um mecanismo de defesa. Ela tem uma parte do seu DNA que possui uma proteína chamada de... a gente chama ela de enzima de restrição, porque ela restringe essa lógica desse vírus. Restringir significa romper, parar. Cortar uma ligação, cortar uma lógica que está existindo. Essa enzima de restrição impede com que esse vírus continue funcionando. Como? A enzima de restrição atua no DNA desse vírus, picotando ele todo. E ao picotar todo o DNA do vírus, pronto, ele já não vai funcionar de jeito. É uma forma de eliminar o DNA do vírus, ok? Então, quando se descobriu isso, um cara pensou, poxa, será que eu consigo usar essa enzima de restrição para cortar partes específicas do DNA e juntar com outros DNA, um recorta e cola? E foi isso que conseguiu fazer com muito sucesso. Começou-se a estudar essa enzima de restrição das bactérias, que está localizado principalmente na parte dos plasmídios. Os plasmídios são DNAs igual o outro DNA da bactéria, só que são envolvidos em funções diferentes, mas tudo é DNA. A bactéria possui um par de DNAs. Beleza.
Nesse plasmídio é que normalmente a enzima de restrição atua. Ela consegue recortar não só o vírus, mas como ela consegue fazer alguns cortes no plasmídio. Beleza. A enzima de restrição faz um corte aqui nesse plasmídio. Sendo assim, eu vou conseguir recortar uma parte do DNA humano e posso colar aqui nesse plasmídio, igual está colocando aqui, ó. Tem aqui uma enzima de restrição recortando uma parte do DNA que se tem interesse, para posteriormente colocar uma parte do DNA que quero que seja produzido, na célula que eu quero que produza esse DNA de interesse. Então, olha só, de novo. Cortando aqui, então, o plasmídio, aquela parte do DNA da bactéria. Esse plasmídio, então, com esse recorte, eu posso introduzir um DNA, por exemplo, um DNA humano, recortado também por uma enzima de restrição, e inserir dentro desse plasmídio, através de uma outra enzima. Essa já é chamada de enzima de ligação. Que é uma outra história, mas foi encontrado também junto com essas bactérias. Então, está feito. Esse slide restringe e representa toda a parte de engenharia genética, basicamente. Porque existe um recorte, cola e uma manipulação do DNA de forma consciente e intencional. De novo, a enzima de restrição recorta o plasmídio da bactéria e, através desse plasmídio, agora que é um anel aberto, permite-se a introdução de um DNA estranho. Pode ser um DNA de interesse, como se fosse o DNA, sei lá, para produzir insulina. Eu recorto isso do DNA humano, também usando a enzima de restrição, e insiro dentro do plasmídio bacteriano. Fecho esse anel com uma outra enzima, como se fosse uma cola, chamada de enzima de ligação, a DNA ligase. Feito isso, está feito a recombinação genética. Essa parte aqui, já com o DNA estranho inserido no plasmídio da bactéria, que não era dela, é chamada de enzima de restrição. Desculpa, é chamada de DNA recombinante, que é o DNA natural, mas um DNA estranho. Isso é chamado de DNA recombinante. Como que... Agora tá. Imagina só. Eu quero, então, introduzir um novo DNA, sei lá, um DNA humano, um DNA de planta, na bactéria. Beleza, eu sei que tem uma enzima que é capaz de recortar e colar e colocar esse DNA na bactéria. Mas como que esse DNA vai chegar lá? O DNA humano, o DNA de uma planta, o DNA externo. Como que vai chegar dentro da bactéria? Existe o seguinte, são 3 técnicas diferentes, basicamente. Existe uma que é mais direta, que usam-se pipetas. São uns conta-gotazinhos misturados com agulhas, que é muito, muito, muito fininho, que você introduz dentro da bactéria, atravessando a membrana plasmática da bactéria. E aí você ejeta esse DNA de interesse dentro da bactéria. Existe uma outra técnica um pouco mais complexa, que utiliza o aparato de um vírus, que você vai inserir o DNA nesse vírus, e o vírus vai introduzir este DNA dentro da bactéria. É um processo bem mais complexo do que o primeiro. E um outro, que é chamado de biobalística. A biobalística basicamente utiliza micropartículas de ouro aderidos com o DNA misturado e ejeta, como se fosse um canhão. E ejeta um monte dessas micropartículas de ouro com o DNA misturado. E isso entra dentro dessas bactérias e o DNA, agora lá dentro, as próprias enzimas dão um jeito de fazer o recorte e cola dessas estruturas. São técnicas diferentes, então, utilizando bactérias, ou melhor, utilizando bacteriófagos, vírus, utilizando pipetas ou através de canhão, biobalística.
E quais são as utilizações, então, dessa técnica de manipulação genética, dessa engenharia genética? Eu posso inserir dentro dessas bactérias, então, genes para produzir insulina, como eu já disse, ou mesmo outros hormônios, como hormônios da tireoide, hormônios produzidos pelas gônadas, da adrenais, enfim, diversos hormônios que a partir do momento que eu identifiquei onde que esses hormônios são codificados lá no DNA humano, eu recorto isso de organismos saudáveis, injeto nas bactérias e deixo essas bactérias se desenvolverem, formando colônias, e essas colônias vão produzindo essas substâncias. Isso pode ser produzido em larga escala, e é produzido e vendido comercialmente na indústria farmacêutica. E são hormônios muito mais, são extremamente afinados, são idênticos aos humanos e muito mais precisos, portanto. Antigamente, antes da técnica do DNA recombinante, eram utilizados hormônios de outros mamíferos, como de porco, e que muitas vezes gerava alergia e outros efeitos colaterais no indivíduo que tomava. Era parecido, é parecido, mas não é exato. Outra técnica também é a utilização de vacinas através da engenharia genética. Manipulam-se DNAs de outros vírus, de partes de vírus, de DNA de vírus, e introduz no nosso corpo para produzirmos para produzirmos células de defesa para combater os vírus mesmo, como por exemplo a meningite. São diversas áreas e diversas formas de se utilizar a engenharia genética. Bom, gente, basicamente é isso. Dê uma olhada no livro de vocês, onde compete a parte de biotecnologia. Tiverem dúvidas, entrem em contato e fiquem seguros e em paz. Grande abraço e dúvidas, não se esqueçam, é só me chamar.